Olá pessoal, nesse vídeo vamos abordar os inversores de frequência, que é um equipamento que é bastante utilizado em diversas aplicações industriais, tá, no controle da velocidade de motores. Então temos a sequência inversor de frequência, eu dividi em duas partes, para não ficar muito extenso. Então na parte 1 vamos ver as definições principais do inversor de frequência, a sua arquitetura básica, e na segunda etapa vamos para os pormenores de funcionamento. Mas algumas coisas vamos adiantar aqui. Tá, então, basicamente o inversor de frequência ele controla a velocidade de motores elétricos, alterando a frequência da tensão da rede trifásica, tá, que alimenta o motor. Então, no funcionamento básico de um inversor de frequência vai ser baseado no fato de que a velocidade de rotação de um motor tá, em corrente alternada depende da frequência da tensão que alimenta esse motor. Tá? Então, essa é uma grande sacada dos inversores de frequência. Tá? Então, variando a frequência, nós podemos variar a velocidade do motor. Então, a partir disso aí temos que ter um entendimento de que quanto maior a frequência, maior a rotação do motor, e quanto menor a frequência, menor a rotação do motor. Ok? Então é assim que é a lógica de funcionamento de um inversor de frequência. Do ponto de vista teórico, além dessa variação de frequência da tensão de alimentação, poderíamos controlar a velocidade de rotação do motor mudando-se o número de polos da máquina, ou seja, o número de polos do motor. Entretanto, às vezes isso não é viável, porque não temos acesso aos polos do motor. Aí é uma operação complicada. Então, é mais fácil você alterar a frequência, tá, da variação da frequência. É mais fácil você alterar a frequência via o inversor e a partir daí ter essa variação na rotação do motor. Então é mais fácil que você tentar mexer nos polos de motor. Então, na etapa de potência, tá, no caso do inversor de frequência, o sinal alternado da rede trifásica é convertido em um sinal contínuo. Através de quê? Através de retificadores, tá? Como já conhecemos essa técnica. Em seguida, esse sinal é novamente convertido à forma alternada, mas desta vez tá, de forma pulsada, utilizando a técnica de modulação por largura de pulso, tá, conhecida por PWM. Então, desta forma, é possível que tenhamos um ajuste de frequência e do módulo da tensão. Por que módulo? Porque essa tensão, como ela vai voltar a ser uma alternada, nós temos a parte positiva e a parte negativa, tá? Então nós trabalhamos com o módulo, tá? Então, dessa forma, teremos um ajuste da frequência, do módulo da tensão de alimentação, e a partir daí poderemos controlar a velocidade e o torque do motor em corrente alternada. Os inversores de frequência que são utilizados para acionamento de motores em corrente alternada trifásicas, eles têm uma característica de possuírem ou não um circuito intermediário, tá? Então temos características dos inversores diretos e com um circuito intermediário que pode ser esse circuito intermediário ele pode ser variável ou fixo. Tá? Os circuitos intermediários podem operar em corrente contínua ou tensão contínua. Então, que são conhecidos como inversores com fonte corrente ou tensão. Então nós temos os inversores com circuito intermediário e temos os inversores sem circuito intermediário. Os inversores sem circuito intermediário são mais baratos. Entretanto, ele tem algumas desvantagens porque não permite um controle preciso, tá, do processo. Então temos a questão das vantagens de termos um inversor com circuito intermediário, com circuito intermediário. Então temos como vantagens o maior controle sobre a potência reativa, redução de componentes harmônicos da energia elétrica, que é um problema, essa questão dos harmônicos, né, que ocorre na rede de energia elétrica.
Inexistência de limitações no que se refere à frequência de saída, ficando limitada apenas à capacidade do próprio inversor. Inversores que fornecem altas frequências na saída são geralmente equipados com circuito intermediário. Tá? Então, sempre que temos inversores trabalhando em frequências elevadas, eles têm esse circuito intermediário justamente para garantir maior controle sobre a potência reativa, tá? E reduzir a questão das componentes harmônicas da rede. Então, essas são as vantagens de utilizar esses inversores com circuito intermediário. Aí vem aquela questão: existem inversores sem circuito intermediário? Sim. Eles são mais baratos? Sim. Mas tem uma série de desvantagens, como não permitir um controle sobre a potência reativa, redução de harmônicos, etc. Tá? E tudo isso tem que ser levado em consideração no caso da escolha de um inversor de frequência. Então, temos nessa figura os blocos básicos de um inversor. Então, nós temos a CPU, tá? Que é o cérebro do inversor. Então, existe uma interface eletrônica. Tá? Essa interface eletrônica ela contém o modo de comunicação da CPU com o meio externo, entradas digitais e analógicas. Essas entradas analógicas e digitais são referentes às informações que são coletadas pelos sensores externos. Pode ser um sensor de rotação, um sensor para estabelecer o ponto de frenagem de um motor, etc. Tá? Dependendo da aplicação, sensor de temperatura, de sobreaquecimento. Tá? Então, são as entradas digitais que são informadas à CPU. Então, a CPU é responsável por toda a programação do inversor. E as saídas programadas através da sua parametrização. Então, na interface eletrônica, repetindo, temos o modo de comunicação, temos as entradas digitais analógicas e as saídas que são programáveis, são programadas através de quem? Da IHM, que é a interface homem-máquina. Então, a interface homem-máquina define os parâmetros que são inseridos na CPU, tá? E o algoritmo e o programa, a partir disso aí, vai fornecer as saídas programáveis de acordo com o que foi estabelecido na interface homem-máquina. A CPU também, através da sua programação interna, tá? Ela é responsável pelo controle, tá? De disparo dos IGBTs. Tá? Que nós já vimos em vídeo anterior o funcionamento e as características dos IGBTs. E temos a alimentação da rede, as fases R e ST. Tem alguns equipamentos que chama-se UVW, tá? Mas essas são as nomenclaturas mais comuns, RST ou UVW. A rede trifásica, ela passa agora por um bloco de retificação, o link DC, e através dos GBTs agora ela volta para atuar uma rede AC para alimentar o motor. Ok? Então este é um bloco básico de um inversor. Tá? No caso aqui nós estamos acionando o motor, então o inversor de frequência. Então no IHM programaremos uma frequência específica, a CPU vai entender essa informação, vai agora definir a saída programada de acordo com o que foi estabelecido no IHM, na interface homem-máquina, e a partir daí ela vai controlar essa rotação via as informações que foram programadas, e como meios de suporte tem os microcontroladores ou microprocessadores para acionar os GBTs e a partir daí fazer o acionamento do motor de acordo com a velocidade que foi programada na interface homem-máquina. Então, a unidade central de processamento, a CPU, armazena os dados do sistema e seus parâmetros, tá? Como já falamos agora há pouco, tá? E implementa a lógica dos disparos dos GBTs. Então, utilizando aí agora o suporte de um microcontrolador ou microprocessador. Então, nela, na unidade central de processamento, ela vai armazenar os dados e a partir daí e os parâmetros que foram
inseridos pela interface homem-máquina, e a partir daí essas informações vão para o microcontrolador e daí em seguida para definir a lógica de disparo para os IGBTs. A interface homem-máquina é responsável pela interação entre o usuário e o inversor de frequência. É onde é feita a programação, lógico. Nós não entendemos os códigos de máquina, tá? Então seria impossível se isso fosse feito tudo em linguagem de máquina. Então, a interface homem-máquina, ou poderíamos definir também o painel, é que vai fazer essa interação entre o usuário e o inversor de frequência, ou seja, entre a máquina em si. Então, a interface homem-máquina é responsável pela interação entre o usuário e o inversor de frequência, como já falamos. Então, é através dela que fazemos a parametrização, ou seja, inserimos os parâmetros de funcionamento deste inversor de frequência, ou seja, é a nossa programação. Tá? Isso é muito falado quando trabalhando com inversor de frequência. Outra máquina que utilize uma interface homem-máquina, nós chamamos de parametrizar o sistema, ou de uma maneira mais corriqueira, falamos em programar o sistema. Então essa atividade vai servir para estabelecer as informações importantes para o funcionamento do inversor. No caso do inversor de frequência, teremos a frequência, dependendo do equipamento, parâmetros de torque, etc. Isso são inseridos na etapa de programação, ou seja, de parametrização. Então aqui nós temos a fotografia do painel de um inversor, no caso aqui de um CFW100, tá, da VEG. Então nós temos o display, onde vai aparecer, tá, os parâmetros de programação e as informações de controle, tá, dos comandos. Nós temos um botão tecla de parametrização, tecla de diminuir os parâmetros. Por exemplo, se você selecionou a frequência, então o parâmetro frequência, então vai aparecer aqui no frequência, vai definir se a frequência ela diminui ou a frequência ela aumenta. Então temos a tecla de diminuir, a tecla de aumentar, tá? Esse parâmetro. E essas informações serão informadas no display. E temos a tecla de liga e desliga do sistema. Temos mais duas etapas aqui que são para conexão com sistemas utilizar em computadores, tá? Fazer uma programação via computador, via terminal, tá? Então essa é uma interface homem-máquina. Então é a partir daqui que são inseridos os parâmetros para serem processados lá pela CPU. Essa CPU vai mandar essas informações para os microcontroladores, tá? E a partir daí dá-se início à lógica de funcionamento, de acionamento dos IGBTs, tá? E a partir daí o controle do motor. Então aqui temos a etapa de potência, é uma etapa importantíssima, tá? Nós vimos a parte de programação, nós temos a etapa de potência, que é uma etapa importantíssima, tá? Dentro do inversor de frequência, dentro dos sistemas inverters, a filosofia é a mesma. Então nós temos inicialmente a rede, tá, trifásica, RST, tá, ou UVW, depende do sistema. Tem equipamentos que chamam UVW, outros RST, tá? Então nós temos a rede trifásica, temos a seção retificadora, tá? Nós temos os diodos retificadores, que vai retificar essa tensão AC, ela vai aparecer por uma tensão CC nessa etapa aqui, ou seja, em corrente contínua, mais ainda pulsada. Então vai passar pelo barramento DC, que é formado por capacitores, tá? O nosso DC link. E temos a seção inversor em si, que agora vai pegar essa tensão DC aqui agora, tá? Que agora aqui com os capacitores nós temos o link DC, e a partir daqui agora temos a seção inversora, onde através do chaveamento desses IGBTs nós teremos a formação de um sinal novamente alternado para acionar o motor. Então nós temos
que o sinal alternado ele passa por uma retificação, depois passa por uma etapa do link DC, uma etapa é semelhante ao que temos numa fonte, temos a etapa de filtragem, só que as tensões são bastante elevadas nesse ponto, tá? É isso que tem que ter cuidado quando se trabalha com manutenção com esse tipo de equipamento. As tensões aqui são bastante elevadas. A partir daqui tem-se a seção inversor, onde essa tensão DC, tá? Que é o barramento DC, ou link DC, tá? Nós temos que, através do chaveamento deste link DC, dessas tensões DC, tá? Esse chaveamento é feito pelos IGBTs. Aí teremos novamente o sinal alternado para acionar o motor. Quem faz o controle lógico de chaveamento desses IGBTs é o PWM, tá? A etapa PWM, ou seja, modulação por largura de pulso do sistema. Então, lembrando, essa é uma etapa muito importante, é o setor de PWM, que ele é que é responsável pelo chaveamento dos IGBTs. Lembrar que a forma de onda desse sinal é um sinal de onda quadrada. Então, diminuindo-se o período, aumenta-se a frequência. Aumentando a frequência, nós aumentamos a velocidade de rotação. E a partir dessa definição, nós definimos o tempo de chaveamento desses tiristores. Então, quanto menor o tempo de chaveamento desses tiristores, que são chaveados numa sequência, eles não são chaveados de uma vez só. Eles têm uma sequência de chaveamento, tá? Então, a partir daí, desse controle desse período, então já diminuindo o período do meu sinal, nós temos um aumento da frequência de chaveamento. Então, nós temos o controle da velocidade do motor. Então, um ponto-chave também de sistemas baseados em dos sistemas inversores de potência, sistemas inverter, é o sinal PWM. Esse é um sinal a ser verificado quando temos problemas de acionamento, tá? Em sistemas baseados nessa técnica de PWM, ou seja, utilizado em inversor de frequência, sistemas inverter, tá? Nós temos etapas principais, seção retificadora, depois tem o barramento DC, depois temos a seção inversora em si, tá? Às vezes os problemas são mais comuns de ocorrer na parte inversora devido às frequências que são envolvidas aqui, tá? Os tempos de chaveamento, e esses caras aqui eles sofrem um bocado às vezes em algumas situações, ou um chaveamento, uma lógica errada de acionamento, onde eles são chaveados simultaneamente, que vai ocasionar um problema no sistema. Então eles podem ser danificados, ou em algumas situações, em alguns tipos de inversores, é muito comum, por exemplo, a contactora bate simultaneamente, isso no inversor, tá? DCAC, a contactora bate para acionar o inversor e a rede simultaneamente, então danifica o estágio de saída. Então tem uma série de situações que podem ocasionar este problema no bloco da seção inversora, que é formada por esses transistores IGBT, desses transistores aqui, que é que chamamos de IGBT. Lembrando que definimos no vídeo anterior que um IGBT é uma combinação de um transistor bipolar de junção e um MOSFET. Ok? Então, quem comanda esse cara do PWM, então a lógica de chaveamento está definida lá pela CPU, tá? E com o auxílio dos microcontroladores, tá? O microprocessador. Então é definido lá atrás. E a frequência em si, ou seja, o tempo, aliás, o período, a variação do período, se ele vai aumentar ou vai diminuir, lá no meu sinal PWM é definido lá durante a fase de parametrização, ou seja, de programação lá na interface homem-máquina, tá? Então aqui é uma etapa de potência de um inversor de frequência. Então temos as informações ainda na etapa de potência. Então temos uma ponte retificadora trifásica conectada a uma carga resistiva. Então nós temos mais ou menos aqui novamente a rede trifásica RST, seção retificadora, e temos a carga resistiva. Aqui ainda não temos ainda os capacitores para formar o link DC. Então está a parte retificadora
conectar diretamente a uma carga resistiva. Então este é o sinal. Se vocês se lembrarem, em um dos nossos vídeos lá no início do canal, nós temos a retificação de onda completa. Então este é o sinal presente e o sinal trifásico da rede. Então o meu sinal DC ele é 2,34 vezes o valor RMS, tá? Da tensão RMS aplicada a essa carga, tá? Esse é o valor VDC. Lembrando que o valor RMS, o valor eficaz, é 0,707 vezes a raiz de pico ou tensão de pico dividido por raiz de 2. Tá? Também definido num dos vídeos lá quando começamos o canal. Então temos a tensão de pico na carga. Essas são informações que são importantes porque às vezes está se fazendo essa análise de um circuito, tá? E queremos saber, determinar qual seria a tensão que estamos esperando ter numa determinada etapa de potência, tá? Então no caso da carga, no caso da saída, então temos que a tensão de pico da carga é 2 vezes a tensão RMS, em que tensão de pico na carga é dada por Vp de carga e Vrms é o valor RMS da tensão entregue à carga, os dois definidos em volts. Além disso, a tensão média na saída do retificador é 2,34, então a tensão DC média é 2,34 vezes o valor RMS, em que o VDC é o valor eficaz, ou seja, o valor médio da tensão de fase da alimentação, ou seja, medida entre fase e neutro, é a tensão de fase da alimentação, e o valor RMS é o valor RMS da tensão entregue à carga. Então a partir daí nós temos a tensão VDC, tá? Que é a tensão média de saída do retificador. Nós temos VDC, que é a tensão de fase, tensão de fase da alimentação. Lembrando que nós temos sistema trifásico, temos a tensões de fase e tensões de linha. Lembrando que a tensão de fase é a tensão medida em cada fase com relação ao neutro, tá? E as tensões de linha são as tensões entre as fases. Lembrando esses detalhes. Então, essas são as informações que são interessantes quando estudamos sistemas, tá? Com inversores de frequência, que são bastante relevantes quando fazemos análise, tá? desses elementos. Então, obrigado, pessoal. Então, esse foi o vídeo sobre o inversor de frequência. Na parte 2, nós vamos abordar agora o funcionamento mais detalhado, tá, de um inversor de frequência. Tá? A questão da base do chaveamento dos IGBTs e mais detalhado. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um abraço sideral e até o próximo vídeo. Obrigado.